Nesse módulo de CIPA, nós vamos tentar colocar para você, trabalhador, algumas noções básicas de atendimento para situações de urgência e emergência. Tá? Todas as situações de urgência e emergência que vão ser abordadas, elas não fazem parte do teu dia a dia. E muito provavelmente vai te dar algum desconforto inicial, que ninguém vai estar, a não ser que seja um profissional da saúde, adequadamente preparado para ter a habitualidade desse atendimento, tá? Para poder diferenciar de imediato quais são as situações que eventualmente possam estar à nossa frente, tá? Diferente do que nós temos no nosso dia a dia, como por exemplo a operação de uma máquina, dirigir um carro, andar de bicicleta, que a gente automatiza. Tá? Essas situações todas, elas vão nos pegar no contrapé. Elas vão gerar num primeiro momento um desconforto que nós vamos ter que superar, vamos ter que respirar fundo, analisar aquela situação com toda a calma, para que num primeiro momento a gente consiga diferenciar as principais situações que podem ocorrer, para daí sim poder agir de maneira adequada e dar um pronto e adequado atendimento para aquela situação. Tá? São relações de situações que podem ocorrer tanto no nosso trabalho quanto em casa, na rua, e para as quais de repente vai ser, para aquela pessoa vítima acidentada, a nossa ajuda, a nossa atitude é a única que ela vai ter à disposição. Não existe no dia a dia das empresas, da absoluta maioria das empresas, ou seja na rua, seja em casa, seja no campo, estamos em férias, quer dizer, em toda e qualquer situação, que a gente vai ter ali à nossa disposição o SAMU, para que em 1 minuto venha um profissional e faça o atendimento adequado. Ou que esteja na porta do hospital e aí tenha um profissional num serviço de emergência com um aparato. Tá? O que vai acontecer, e o objetivo desse módulo de CIPA, é preparar você para que com a tua cabeça, com os teus conhecimentos e com as mãos para agir, você aí consiga dar uma conduta que muitas vezes vai ser suficiente para resolver a situação, ou pelo menos para minimizar e evitar que aquela situação piore. Quais são as situações que nós vamos abordar? Então, situações de emergência. O que é uma situação de emergência? É aquela situação que requer medidas imediatas, dos quais a vida daquela pessoa acidentada vai depender. Por exemplo, uma parada cardíaca e respiratória, tá? Um quadro grave de hemorragia, um traumatismo de grande monta, um choque elétrico, um envenenamento, no qual a atitude que nós vamos ter vai ter que ser imediata, né? Situações de emergência são situações de menor gravidade, mas tem que ter uma atitude de socorrista a tempo de que aquela situação não complique e ocorram situações mais graves. Por exemplo, uma queda violenta de pressão, uma crise de hipertensão, hemorragias de pequena monte, uma febre muito alta, um quadro de dor violenta. A grande maioria, poderíamos dizer, todos os acidentes deveriam ser evitados, poderiam ser evitados. Mas você sabe, trabalhador, que eles ocorrem. Tá? E não tem dia, não tem hora, infelizmente, para que alguns ocorram. Por mais atitudes de prevenção que a gente tenha no trabalho, existem algumas situações que são incontroláveis. Por todas as atitudes que a empresa possa tomar, não está impedido de que de repente alguém tenha um mal súbito e caia na nossa frente e precise aí um atendimento adequado por parte de nós e de outras pessoas que estejam ao redor dessa pessoa. Alguns conhecimentos que eu vou procurar para você são muito simples e podem diminuir tanto o sofrimento quanto evitar complicações futuras e mesmo no caso de uma parada cardiorrespiratória, situações ali de emergência, salvar a vida daquela pessoa. É fundamental saber que nessas situações de urgência e emergência, nós temos que manter a calma e conduzir um paciente viável para atendimento médico ou hospitalar. Nós não podemos nos livrar daquela situação
colocar uma pessoa num veículo qualquer, voar para um atendimento médico num hospital e não fazer absolutamente nada no início, no primeiro atendimento e durante o transporte dessa pessoa até o serviço de urgência e emergência que vai ser a referência para nós encaminhar. É muito diferente nós termos pressa do que nós sermos apressados. Temos que ter pressa, temos que ser rápidos, mas não fazer tudo errado, não fazer nada, tratar de qualquer jeito e não dar um atendimento adequado para aquela situação. O que nós fizermos e temos que fazer alguma coisa, e vamos poder fazer alguma coisa, só que de preferência certo, né? No atendimento dessa pessoa doente ou acidentada, até a chegada do médico, se nós tivermos como acionar corpo de bombeiros ou SAMU, ou conduzirmos ao médico no serviço de pronto atendimento. Pode significar a diferença entre a vida e a morte daquela pessoa. Seja um colega de trabalho, repito, seja alguém em casa, um nosso familiar, um amigo, as circunstâncias podem ser as mais diversas possíveis. Exemplo clássico é uma situação de parada cardiorrespiratória. Nessa situação ocorre morte cerebral após transcorridos 5 minutos de parada cardiorrespiratória, se não houver realização adequada das manobras de reanimação, massagem cardíaca principalmente e secundariamente, mas não necessariamente, a respiração boca a boca. Se nós pensarmos, trabalhador, o que são 5 minutos? Vamos imaginar o cenário. Nós estamos na empresa, tá? Encontramos alguém desmaiado na nossa frente, tá? E a situação é de uma parada cardiorrespiratória. Tá? Se não for feito nada, se não for feita massagem cardíaca para essa vítima, em 5 minutos tem morte cerebral, que é irreversível. E aí não vai ter médico, não vai ter hospital em lugar nenhum que vai conseguir reverter aquela morte cerebral. E o que são 5 minutos para nós pegar alguém, né, passar aquele susto inicial, colocar num veículo, né, levar até o hospital, esperar o SAMU, né, para que daí alguém substitua o nosso atendimento, venha, utilize medicação, entube, faça massagem cardíaca, para daí tentar salvar aquela vítima. É muito pouco tempo. Na absoluta maioria dos casos, se não em todos os casos, se a massagem cardíaca não se iniciar imediatamente, a partir do momento que nós nos damos em conta de que há uma parada cardiorrespiratória, então em 5 minutos aquela pessoa vai estar morta e por mais que rápido que a gente seja e que tenha depois lá um aparato para dar esse atendimento, não vai ter resultado nenhum. Nós vamos nos livrar daquela situação conduzindo um morto para o hospital, que não é o objetivo que nós vamos querer nessa situação. O que nós vamos ter que fazer então? Vamos imaginar o cenário. Tá? Nós estamos aí no ambiente de trabalho e tem uma vítima desmaiada, desfalecida na nossa frente. Não está escrito na testa, não tem um cartaz, não tem uma placa dizendo é uma parada cardiorrespiratória, você tem que fazer massagem cardíaca, em 5 minutos ela vai estar morta. Uma das possibilidades é essa, mas a pessoa está desmaiada, pode estar desmaiada por vários motivos. É certo que o cenário que nós vamos encontrar é esse que vocês estão vendo. A pessoa vai estar caída à nossa frente. Né? Como é que nós vamos diferenciar? Que é o primeiro ponto do nosso atendimento, é diferenciar essa situação. Saber o que está acontecendo e o que daí, no segundo momento, nós vamos ter que fazer para aquela pessoa. Tá? Que situações que são possíveis? A primeira que nós temos que descartar é uma parada cardiorrespiratória. As outras, daí a conduta muda e aí nós temos, em tese, mais tempo para dar o atendimento. Parada cardiorrespiratória, repito, 5 minutos, morreu. Tá? Mas a pessoa pode estar desmaiada, desfalecida na nossa frente, no estado de choque, uma queda violenta de pressão, um coma por hipo ou hiperglicemia, no caso de um diabético, pode ter dado um derrame, pode ser uma convulsão daquelas atônicas em que a pessoa não se debate, ou se debateu e a gente daí só está encontrando ela desmaiada. Tá? E aí? Como é que fica? O que nós temos que fazer? Primeira situação é
comprovar ou não que a ocorrência daquela situação é de uma parada cardiorrespiratória. Como é que nós vamos fazer isso? Nós não temos, repito, nada além da nossa cabeça para pensar e as mãos para agir. Então nós temos que verificar a presença de pulso periférico. Tá? Qualquer artéria pode ser utilizada para analisar isso. A mais fácil é a artéria carótida que fica no pescoço. No meio do pescoço nós temos, é fácil de palpar, nós temos a traqueia, que é o início ali da árvore respiratória. E ao lado, naquele oco, nós temos uma artéria de um lado, uma artéria de outro. Basta colocar os dois dedos, apertar firme e nós vamos aí sentir, se for o caso de ter, a presença do pulso na artéria carótida. Outras artérias, artéria no pulso mesmo, tá? Tanto a artéria radial quanto a artéria ulnar. Tá? Colocar o nosso ouvido sobre o peito daquela pessoa para tentar escutar os batimentos cardíacos. Tá? Analisar se tem movimentos respiratórios. Verificar a cor do olho, a cor da mucosa da boca. Tá? Se nós não constatamos a presença de pulso em nenhuma das artérias, se não tem movimentos respiratórios, chegamos à conclusão, que é o primeiro ponto do atendimento, né, de uma definição para aquele quadro. É uma parada cardiorrespiratória. Se é uma parada cardiorrespiratória e o cérebro não receber sangue durante 5 minutos com oxigênio e glicose, morte cerebral. Repito, 5 minutos passam voando. Então, em 5 minutos, o cérebro tem que ser alimentado com sangue, onde vai ter oxigênio e onde vai ter glicose. Não é que em 5 minutos aquela pessoa vai morrer. Se nós substituirmos a bomba cardíaca, né, se nós conseguirmos, através de adequadas manobras de ressuscitação, fazer uma massagem cardíaca, o tempo vai se prolongar. Nós podemos manter aquela pessoa viva por 15, por 20, por 30 minutos, que seja 1 hora. Né? Mas não precisamos também tanto tempo para que chegue SAMU, chegue corpo de bombeiros, a gente leve até o hospital. Né? A parada cardiorrespiratória é aquela situação em que não tem batimento cardíaco. Ou, eventualmente, que o músculo está tão debilitado que ele não consegue jogar sangue adiante. Tá? Então nós temos que diagnosticar essa situação e tratar o mais rápido possível. Vou repetir mais uma vez para vocês gravarem. No máximo 5 minutos sem nenhum movimento, sem nenhuma ejeção de sangue para o cérebro, vai ter morte cerebral e aí é um quadro irreversível. Tá? Primeira situação que nós vamos ter que fazer é posicionar aquela vítima de maneira adequada. Essa foto ela é bem exemplificativa de como que a gente tem que posicionar. Ela está deitada ao chão, vamos deixar ela de costas, tá? Estender a cabeça para trás, abrir a boca para estabelecer via aérea. Né? Não custa também nós abrir a boca da pessoa e ver se ela não tem um corpo estranho. De repente, uma pessoa de mais idade que tem dentadura, temos que retirar aquela dentadura, ela poderia estar comendo alguma coisa e ainda estar na boca. Então, estabelecer a via aérea significa também, além desse posicionamento, abrir a boca, esvaziar e retirar o que tem ali. Tá? Para fazer massagem cardíaca, nós temos que fazer no local certo. Tá? E qual é o local certo? Qual é o ponto de compressão? Sobre o terço médio do osso externo, que é o osso que está no meio do peito, à nossa frente. Temos que posicionar as mãos e exercer pressão sobre a caixa torácica. Vamos melhorar essa explicação com essas fotos. É muito fácil de entender com elas onde que nós vamos fazer a massagem e de que maneira. Então você repara ali que o socorrista está nessa primeira imagem aqui, ele está localizando o osso externo, que fica no meio do peito, e nós vamos pegar esse terço médio, nem na boca do estômago e nem próximo do pescoço. É nesse terço médio que nós vamos fazer a massagem cardíaca. Tá?
localizando melhor aqui o terço médio desse osso, então é no meio do peito, nem para próximo do pescoço e nem para próximo da barriga. No meio, nós vamos fazer esse posicionamento aqui. Nós vamos deixar um braço estendido, a mão espalmada posicionada sobre o osso externo, tá? Com uma mão e a outra sobre essa primeira. Então, no caso aqui, ele está com a mão direita por baixo, espalmada sobre o osso externo, e essa mão com o membro superior aí reto. Quem vai fazer a massagem cardíaca não é o braço do socorrista, não é o nosso braço, é o peso do corpo que nós vamos ter que jogar com toda a força sobre esse osso externo, sem risco, sem medo de quebrar nenhuma costela. Se nós localizarmos o terço médio, tá? Se nós apoiarmos a nossa mão sobre esse ponto, dessa forma aqui, nós podemos colocar toda a força que nós tivermos sobre esse osso, que não vamos quebrar. O objetivo é nós jogarmos pelo menos um terço do diâmetro antero-posterior para trás, ou seja, jogar esse osso aqui para trás mesmo. Não adianta nós fazer uma massagem que a gente só executa uma leve pressão e jogue esse osso 1 centímetro, 2 centímetros para trás. Imagina aí uma distância de pelo menos 3, 4, 5 centímetros que nós vamos, não precisamos calcular isso, nós vamos ter que jogar isso para trás. Nós temos o coração atrás desse osso externo, na frente da coluna, ele vai estar aqui no meio. Então nós temos que pensar que esse coração tem que ser espremido para jogar o sangue adiante e depois quando nós soltamos, ele enche de sangue. Então nós vamos jogar para baixo o nosso corpo sobre esse peito e soltar. Jogar e soltar sem parar, numa frequência mínima de 60 vezes por minuto. O pulso normal, o número de batimentos cardíacos normais é de 60 a 100. Então nós vamos contar na nossa cabeça mais ou menos uma massagem a cada segundo. Podemos ficar contando. 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar, no final, 60, 70 batimentos por minuto, que são suficientes aí para mandar sangue com oxigênio e glicose de maneira adequada para o cérebro. Tá? No momento que a gente faz essa massagem e joga o peso do nosso corpo para trás, no momento que a gente joga o corpo, espreme o coração, envia o sangue adiante. No momento que nós soltamos, vai entrar aqui ar pela via aérea que nós deixamos aberta. Então a respiração boca a boca, que inclusive os protocolos mais recentes estão deixando de lado, não tem mais uma indicação formal, não precisamos fazer a respiração boca a boca, o ar vai entrar de maneira indireta no momento que nós tiramos o nosso corpo e reduzimos essa pressão. Então, apertamos, jogamos o sangue adiante, soltamos, entra ar para o pulmão. Apertamos aqui com o nosso braço, jogamos esse osso fortemente para trás, vai sangue para o cérebro. Soltamos, entra ar e assim fica esse circuito de jogar sangue, puxar ar, jogar sangue e puxar ar o tempo inteiro. Vamos repetir. Está aqui para vocês verem de maneira adequada. A vítima está deitada de costas, está com a cabeça estendida, a boca aberta para receber ar. Nós posicionamos um braço, a mão espalmada, sobre o corpo. O outro braço sobre essa mão, uma mão sobre a outra. O nosso corpo é quem vai fazer pressão, vai fazer força para empurrar esse osso externo para trás. Com toda a força, não vamos poupar. Se essa pessoa, se nosso colega de trabalho, no outro dia reclamar de dor, ótimo, vai estar vivo para reclamar.
E vai ter dor mesmo, que nós vamos ter que fazer força e ele vai ter dor no outro dia, mas aí medica com dor e resolve. Ele vai estar vivo para ser uma pessoa, então, reclamando de dor, e não alguém que nós vamos estar no dia seguinte lá acompanhando o velório e dizendo lá que acompanhamos, que fizemos tudo e na verdade fizemos ou não fizemos ou fizemos tudo errado. Então, com toda a força, nós temos essa incumbência aqui de empurrar o coração para trás, espremer o sangue, jogar o sangue para o cérebro, tá? Soltar o corpo para entrar ar, e assim o tempo inteiro, sem parar. A respiração artificial, repito, os protocolos mais recentes, esse mais recente já é há alguns anos, né? Eles não recomendam, não preconizam mais que se faça a respiração artificial, tá? Caso alguém ainda vá fazer isso, não estaria também proibido, mas não é indicado, pelo menos esses protocolos aí, eles consideram que esse movimento que nós vamos fazer de tirar o nosso corpo já vai permitir a entrada de ar, mas ela seria colocando daí então, acoplando a nossa boca sobre a boca daquela pessoa, nós vamos inspirar profundamente, e vamos jogar ar com toda a força para dentro do pulmão da vítima, intercalando daí com as massagens cardíacas. Seria daí você fazer 5 massagens cardíacas, uma respiração boca a boca, o tempo inteiro. Mas, repito, protocolo é esse aqui. Tá? Vamos fazer a massagem cardíaca e a respiração boca a boca vai se fazer de maneira indireta a partir do momento que nós soltarmos a pressão que a gente está exercendo sobre o corpo daquela pessoa. Bom, espero ter ficado bem claro para você, trabalhador, essa situação. Parada cardiorrespiratória é a primeira coisa que nós temos que pensar, e se for o caso, colocar aquela pessoa num veículo de transporte, esperar SAMU, esperar corpo de bombeiros, fazendo massagem cardíaca o tempo inteiro. Tá? Se vier o socorro até onde nós estamos, nós vamos fazer até que vamos passar adiante a incumbência de fazer massagem cardíaca para aquela pessoa. Se nós vamos conduzir essa vítima para o hospital, nós só vamos parar no momento que nós tivermos que posicionar ela dentro do veículo de transporte. Tá? Colocamos dentro do veículo de transporte, nos posicionamos, continuamos fazendo massagem cardíaca, e aí então vamos, durante todo o período de transporte, continuar fazendo essa massagem até chegar no hospital. Agora, avaliamos aquela pessoa. Né? Pegamos aqui o pulso da artéria carótida, apertamos, tem pulso. Estamos na dúvida, apertamos aqui no outro lado, confirmamos que tem. Observamos aquela pessoa, a gente vê que tem movimento respiratório. Bom, está desmaiada, tem uma situação, tem algo correndo com aquela pessoa, mas aí a gente já sabe que não é uma parada cardiorrespiratória, não precisamos fazer massagem cardíaca, né? Não precisamos daí precisamos ter pressa, óbvio, mas não temos aquele tempo para martelar a nossa cabeça dos 5 minutos. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que, então, comprovando que tem pulso periférico, que tem movimentos respiratórios, que não é uma parada cardiorrespiratória, primeira conduta, temos que automatizar, elevar os membros inferiores daquela pessoa. É a primeira conduta que você vai ter que focar. Não interessa o que é, vai elevar membros inferiores, vai abaixar a cabeça, colocar ela de lado, tá? E aí depois você com calma vai ver o que está ocorrendo. Se está sangrando, vai conter uma hemorragia, se é frio, vai aquecer, se está molhado, vai secar, vai afrouxar as roupas, vai abrir boca, vai tirar a dentadura ou qualquer outro objeto. Por que isso, trabalhador? Porque a situação mais grave e com maior situação,
prática de que a gente pode ter uma conduta que modifique aquela situação, é ter uma crise violenta de pressão alta. A pressão pode estar próxima a zero, a pessoa vai estar desmaiada, e estando desmaiada, tem duas situações que podem ocorrer. Uma é ela estar com os membros inferiores para baixo e ter o retorno venoso dificultado. Então nós vamos elevar os membros inferiores e isso pode talvez jogar uma quantidade suficiente de sangue dos membros inferiores para o tronco e já melhorar a pressão, sair lá de próximo ao zero para algum valor que tenha já um resultado em relação à oxigenação do cérebro, e também porque nessa situação a pessoa pode vomitar e ela estando inconsciente, ela pode com esse vômito aspirar, né, para o pulmão, e aí, enfim, complicar mais ainda aquela situação, ter depois uma pneumonia por aspiração, ou acabar fazendo uma parada respiratória em função disso. Então, está desmaiado, pegamos o pulso, avaliamos, tem pulso, não é parada cardiorrespiratória, antes de qualquer situação, ergue as pernas, eleva membros inferiores e aí com calma você vai ver o que está ocorrendo. Tá? Pode ser, uma das situações, uma hemorragia. Tá? O que é uma hemorragia? Hemorragia é uma perda de sangue por um constante derramamento de sangue para fora dos vasos. É uma ruptura de vasos sanguíneos com perda de sangue. Tá? A gravidade da hemorragia ela vai se medir pela rapidez e pela quantidade de sangue que sai. É óbvio que quanto maior a perda, mais grave é a hemorragia. Tá? Ela não pode ser medida, nós não temos um medidor para saber se perdeu meio litro, perdeu 1 litro, mas ela pode ser estimada através da avaliação daquele paciente. Sinais de choque, né? Por exemplo. Tá? Uma classificação bastante importante em relação a hemorragias é a diferenciação entre ela ser uma hemorragia externa ou uma hemorragia interna. O que é hemorragia externa? É aquela que a gente está vendo. Está sangrando através de uma estrutura superficial para o lado externo do organismo. A hemorragia interna é o resultado de um ferimento profundo dentro da cabeça, dentro do tórax, dentro do abdômen, num membro, tá? E nós não estamos vendo sangue nenhum. Então ela é mais difícil de ser reconhecida num primeiro momento. A gente vai ter que desconfiar e vai ter que pensar numa situação, daqui a pouco, de uma pessoa estar desmaiada, nós olhamos, não tem como medir a pressão está muito baixa, a pessoa está pálida, né? Uma das possibilidades é que numa queda, por exemplo, num acidente com uma máquina, ela tenha rompido alguma artéria ou alguma veia interna e esteja com sangramento que nós não estamos vendo. Se é um sangramento externo, nós estamos enxergando aquele sangramento. O que a gente pode fazer? Nós temos que ter material para primeiros socorros na nossa empresa. Tá? Certo? É para isso que nós vamos utilizar. A utilidade da caixa de primeiros socorros, uma delas é nós ter lá gases, nós ter ataduras para comprimir aquele sangue. Tá? Se o sangramento, nós tentamos no primeiro momento comprimir com gás e continuar sangrando, vamos colocar novas gases, novas ataduras, né? Até que a gente consiga reduzir a velocidade daquele sangramento. No transporte até o hospital, até esperar atendimento, 5 minutos, 10 minutos, pode perder de repente meio litro de sangue e isso vai piorar muito o quadro. É só nós pensarmos o que é a dificuldade em você repor sangue hoje com doadores, tem que ter sangue no hospital, meio litro é uma quantidade bastante grande que a pessoa pode perder naquele tempo aí que nós estamos atendendo essa vítima daquele acidente. E repito, elevar membros inferiores em qualquer situação da pessoa estar mal, desmaiada ou não, ruim ou não, elevar membros inferiores sempre. Né? Sangramento interno. Aí está uma dificuldade bastante grande. Né? Uma situação de ter uma queda de alturas, ou de ter uma contusão por qualquer objeto na empresa, cai alguma coisa sobre o corpo, enfim, uma pancada violenta sobre o organismo pode causar uma fratura
pode causar um sangramento interno numa coxa, que vai acumular meio litro de sangue e a gente não vai ver sangue externo nenhum. Uma pancada sobre o abdômen pode romper fígado, pode romper baço e ficar sangrando sem que a gente não veja uma gota aparecendo na barriga. Mas internamente aquele sangramento vai causar a mesma repercussão que qualquer outra hemorragia. Como é que nós vamos desconfiar? Se perder sangue, vai reduzir pressão. A pressão estando baixa, vai ter pulso fraco, a pele vai estar fria, a pessoa vai estar sudorética, pálida, se estiver acordada vai reclamar de sede, os lábios podem estar azulados. Repito, primeira conduta nessa situação, vai deitar, vai colocar no chão, vai baixar a cabeça, lateralizar ela e elevar membros inferiores. Uma situação aí que pode ocorrer no caso de uma hemorragia grave, não é a única causa para isso, mas é uma queda violenta de pressão. Uma queda violenta de pressão. A nossa pressão normal ela é em torno de 120 por 80, adulto normal. Para alguns pode ser 130 por 80, 140 por 90, mulheres magras, pessoas jovens, 110 por 70, 100 por 60. Então, cada um tem o seu nível habitual de pressão. Se ela cair para um valor aí, vamos considerar que o nosso normal seja 120 por 80. Cair por 10 por 60, 90 por 30. A pessoa ainda vai estar acordada, mas ela já vai começar a ficar ruim. Ela vai ter, num quadro leve de hipotensão, mal-estar, vai reclamar que está ruim, vai começar a ter náuseas, vômito, vai estar pálida, sudorética. Vamos pegar na mão dessa pessoa, a mão vai estar fria. Ela pode reclamar que está tonta, que tem sede. Não temos o aparelho. Se tiver um aparelho para medir a pressão, ok. Pegamos o aparelho, vamos medir a pressão e vamos saber o valor exato. Está 7 por 4, está 6 por 3. Temos uma certeza que é uma queda de pressão. O motivo, num primeiro momento, não nos interessa, a não ser que seja alguma coisa visível. Está sangrando, nós vamos saber que aquela queda de pressão é porque a pessoa está sangrando. Muitas vezes até não é pelo sangramento. Tem pessoas que enxergam sangue, já ficam ruim, dá uma queda de pressão. Então nem é tanto sangramento assim e a pessoa pode ficar ruim. Mas pressão baixa vai tratar da mesma forma como pressão baixa. Então, se essa pessoa está ruim, nós não conseguimos medir a pressão, ou medimos, sabemos que o valor está baixo, qual é a conduta? Tem que automatizar o trabalhador. A pessoa está ruim, deitar no chão, colocar a cabeça de lado e erguer as pernas. Depois disso, tudo é secundário. Num primeiro momento, essa situação pode ser decisiva. Dentre os vários atendimentos que eu fiz como médico, uma situação emblemática foi de um rapaz jovem que se acidentou, levou uma pancada, tinha quebrado a perna, e quem atendeu ele veio a 1 milhão para o hospital. Quando aquela pessoa chegou no hospital, aquele rapaz ainda estava acordado, nós não conseguimos medir a pressão de tão baixa que estava, próxima a zero. Não havia aparente motivo nenhum, afora aquela pancada que tinha levado na perna, uma crise violenta de dor. Depois constatamos uma fratura, mas olhando a grosso modo não tinha nada. Só o fato dela ficar deitada, de nós elevar os membros inferiores, enquanto a enfermeira estava pegando sangue, aquela pessoa já começou a conversar, já acordou, medimos a pressão, já tinha alguma pressão para medir, quer dizer, uma conduta que poderia ter sido tomada lá naquele primeiro atendimento, ao invés de colocar no carro, levar sentado no banco de trás, com a cabeça erguida, com as pernas para baixo, bastava ter feito essa situação que eu coloquei, essa conduta que eu coloquei, deita, cabeça para o lado, ergue as pernas e aí sim conduz para o hospital. Num quadro mais grave de hipotensão, aí a pressão estando em zero, próximo a isso, a pessoa vai estar num estado de choque. E o que aí vai ser o estado de choque?
A pessoa vai estar inconsciente, está desmaiada na nossa frente, vai estar fria, sudorética, não é parada cardiorrespiratória, então nós vamos palpar no pescoço e aqui nós vamos notar que tem pulso leve, quase imperceptível, mas vai ter pulso. Tá? Então, não sendo parada cardiorrespiratória, tá? A conduta não vai ser aquela inicial que nós falamos de fazer massagem cardíaca. A conduta qual é que vai ser? Você já tem a resposta, tem que automatizar. Deitar, cabeça para o lado, perna erguida. Depois, vamos ver qual é a conduta que a gente vai ter que fazer para cada caso. Automatizar isto já vai resolver, talvez, a absoluta maioria das situações. Causas para hipotensão. Bom, a gente não precisa fazer o diagnóstico disso, trabalhador. Não nos interessa qual é o motivo da queda violenta, depressão. Quem vai definir isso depois é o médico lá no hospital. Pode ser um ataque cardíaco, pode ter infartado, né? Crise violenta de dor para algumas pessoas dá uma queda de pressão, que pode chegar próxima a zero, né? Uma infecção grave, septicemia, infecção no sangue, pode também dar uma pressão muito baixa. Um quadro grave de queimadura, ferimentos graves, ferimentos extensos, um quadro de envenenamento por produtos químicos, por alimentos. Numa empresa que tenha, por exemplo, lá solventes que são depressores do sistema nervoso central, ou alguns produtos que sejam aí, asfixiantes. A pessoa pode estar exposta a um agente químico, né? E esse agente químico fazer com que ela desmaie no local de trabalho. Como é que nós vamos encontrar essa pessoa? Desmaiada. Desmaiada significa deitada no chão. Deitada no chão significa o quê? Primeiro ato, colocar o dedo, automatizar esse movimento, colocar o dedo aqui no pescoço. Tá? É o reflexo. Entramos no carro, ligamos o carro. Encontramos a pessoa deitada, colocamos o dedo no pescoço. Primeiro ato é ato reflexo. Sem pensar. Antes que a gente decida o que fazer, antes que a gente passe aquele susto, a pessoa está deitada, dedo no pescoço, palpamos o pulso. Não tem pulso. Na dúvida, vamos tentar o outro. Tá? Não pegamos em nenhum, vamos para a artéria aqui do pulso. De um pulso, do outro. Deitamos o nosso ouvido sobre o peito daquela pessoa. O osso externo está no meio, o coração vai estar um pouco para o lado esquerdo. Não tem pulso, não escutamos batimento cardíaco. Qual é a situação que se depara para nós? Parada cardiorrespiratória. O que a gente vai fazer? Lembro daquela imagem lá. A pessoa está deitada no chão, tá? Nós vamos pegar, colocar a nossa mão. Tá? Eu estou repetindo, o objetivo óbvio é repetir mais vezes. Vamos até o final dessa nossa instrução, talvez falar de novo. Tá? Para que você entenda o que tu tem que fazer. Cabeça para pensar. Nós estamos pensando, estamos analisando. Parada cardiorrespiratória. Ato reflexo. Dedo no pescoço. Não tem pulso. Deitamos a pessoa. Osso externo está aqui. Mão espalmada. Uma mão. A outra mão reta. Quem vai fazer a massagem cardíaca? É o nosso corpo. Vamos jogar com toda a força sobre o peito do sujeito. Tá? O tempo inteiro sem parar, para que não passe um período de 5 minutos sem fazer massagem cardíaca, sem fazer o bombeamento de sangue. Tá? Bom, palpamos o pulso. Tem pulso. Tá? Não temos como medir pressão. Está desmaiado. Pressão talvez esteja zero. Talvez esse desmaio seja por um outro motivo, uma convulsão. A pressão daquela pessoa vai estar normal, mas ela vai estar desmaiada igual. Tá? Para uma pessoa que tem convulsão ou teve um ataque cardíaco, qualquer outra situação, nós erguer as pernas e colocar a cabeça para o lado não vai mudar nada, não vai piorar aquela situação. Agora, se o motivo for a pressão estar próxima ao zero, aí sim, aí nós colocar a cabeça para o lado para evitar que aspire vômito.
Tá? Nós erguer as pernas para tentar jogar um meio litro de sangue para o tronco, isso sim vai fazer uma diferença. Então, na dúvida, vamos tratar pela situação que nós temos alguma coisa para fazer, que é a situação de uma queda violenta de pressão. Tá? As outras situações aí nós vamos tratar conduzindo aquela pessoa para o hospital. Quem vai daí fazer o diagnóstico definitivo é quem vai ter condições para isso, é quem vai ter lá exames para fazer, né, e uma avaliação mais daí de médico, que não é o caso aí nessa situação que nós estamos abordando. Então, o que nós vamos fazer? Tá? Realizar uma rápida inspeção da vítima para tentar ver algum motivo, tá? Tentar combater ou contornar aquela causa, por exemplo, uma hemorragia. Vamos conservar aquela vítima deitada, tá ali, grifado, manter a cabeça mais baixa que o corpo, elevar os membros inferiores e, secundariamente, fazer algumas outras situações. Tá? Bom, ficou claro para ti, trabalhador, essa questão de parada cardiorrespiratória, massagem cardíaca, 5 minutos, tem pulso, baixar a cabeça, erguer os membros inferiores. Se ficou bem claro, aí agora nós vamos para outras situações que nós podemos ter no nosso dia a dia, que é nós aí fazer o exame secundário, para aquela pessoa que está vitimada de uma queda, de um choque, uma contusão, enfim, mas ela está estável, ela está acordada. Se ela está acordada, ela não é uma parada cardiorrespiratória. Se ela está acordada, não é uma queda violenta de pressão. Tem várias situações aí que podem ainda precisar, que a pessoa está vítima aí de uma queda, de um choque, uma pancada, enfim, está caída, e nós temos que avaliar bem, através do exame que está colocado aqui como secundário. O exame primário que nós conversamos é aquele lá de você ver pulso, ver se é uma parada cardiorrespiratória ou não é, e enfim, aí tratar depois de maneira adequada. O que é o exame secundário? Nós vamos pegar, aquela pessoa está deitada, e vamos palpar ela de alto a baixo. Vamos palpar, num primeiro momento, a cabeça, ver se em algum local aquela pessoa vai referir dor, se vai ter algum sinal aí de alguma lesão. Vamos palpar a coluna cervical, sem movimentar, do jeito que nós encontrarmos aquela pessoa, a gente vai deitar. Vai examinar se a cabeça está deitada de lado, se o braço está para cima, a perna para baixo, enfim, como nós encontramos, a gente vai deixar. Tá? Nós só vamos palpar delicadamente essas estruturas todas, começando cabeça, pescoço, tá? Olhar se tem algum sangramento no ouvido, vamos palpar coluna, vamos palpar a barriga, examinar membro superior, primeiro um, depois o outro. Vamos examinar membro inferior, palpar a coxa, uma, depois a outra, ver se tem pulso lá periférico no pé. Com qual objetivo? Não é uma parada cardiorrespiratória, não é uma queda violenta de pressão, ou aquela pessoa está desmaiada por algum outro motivo, mas ela caiu, ela levou uma pancada, ela está deitada no chão e pode ter em algum local sofrido uma fratura. E essa fratura vai ter que ser imobilizada. Mas para ela ser imobilizada, nós temos que pelo menos desconfiar da presença dela. Se ela estiver presente, seja lá onde é que for, nós vamos ter que imobilizar com o que nós estivermos à disposição. O que temos, a grosso modo, sobre fraturas? O que é uma fratura? É a quebra do tecido ósseo, a ruptura parcial ou total de um osso,
que se ela for aberta, nós vamos enxergar aquela fratura através de uma lesão. É a fratura exposta. Ou uma fratura que nós não enxergamos, né, a fratura que não tem lesão de pele, e é uma fratura dito fechada, uma fratura interna. Quando o osso quebra, né, ferindo e cortando a pele, ela daí se exterioriza. E aí nós temos uma fratura aberta, cujo maior risco, a maior implicação é, além de uma hemorragia, além de lesão de nervo, de músculo, onde está ocorrendo essa fratura, o risco de uma infecção. Tá? Normalmente ela é acompanhada de hemorragia, né, que aí com o risco de contaminação pode complicar bastante o resultado final dessa fratura. Então nós não vamos colocar esse osso de volta, tá? Não vamos deixar, como nós encontramos aquela fratura, como nós encontrar ela, nós vamos se preocupar de cobrir aquela lesão, né, com o que nós tivermos aí, se tiver gás, se tiver atadura, mas não vamos enfiar o osso de volta para dentro daquela lesão. Fratura fechada. Quando não tem rompimento da pele, o osso daí fica todo no interior do corpo, seja uma fratura de tronco, uma fratura de coluna, uma fratura de membros. É aquela fratura que a gente vai ter que identificar de maneira indireta, sem que a gente enxergue. Então, onde tiver um osso quebrado, a pessoa vai reclamar que tem dor. Então, se nós palparmos delicadamente a cabeça, a coluna cervical, conforme foi colocado aqui, nós vamos palpar aqui a cabeça da pessoa. Palpamos a cabeça dela, palpamos a coluna e ela refere dor nesse local. Não precisamos de mais nada para que haja uma suspeita de lesão no osso de uma fratura. Não vamos fazer absolutamente movimento nenhum nesse segmento antes de imobilizar. Se for na coluna, se for num membro, tanto superior quanto inferior, nós vamos ter que tratar isto, independente de estar confirmado, como uma fratura naquele local. Se for um membro, além de reclamar de dor, aquele membro não vai ser movimentado, a pessoa vai ter o membro pendente, não vai erguer um braço, uma perna que está quebrado. Eventualmente, esse nervo naquele local pode ser comprimido e a pessoa reclamar que tem adormecimento ou formigamento naquela região. Se a fratura está muito evidente, nós podemos ver que o braço vai estar torto, a perna vai estar torta, vai estar inchada. Eventualmente, palpando aquela fratura, nós podemos encontrar um barulhinho de osso quebrado, uma crepitação óssea. E a mobilidade anormal, o osso estando quebrado, não vai movimentar, se é que vai movimentar aquele membro. Conduta. Nós não vamos movimentar aquela vítima antes de imobilizar aquele local. Nós temos que imaginar que ali dentro, se tiver um osso quebrado, esse osso quebrado vai funcionar como uma faca, como um estilete, como uma ponta de qualquer objeto, de um vidro quebrado, que vai estar afiado e pode seccionar, pode romper um ligamento, pode romper um vaso sanguíneo ou mesmo um músculo, trazendo mais complicações do que já existe com aquela fratura. E se nós movimentarmos aquele segmento que está quebrado, a fratura fechada pode se tornar uma fratura aberta, rompendo a pele. E aí você sabe, tem o risco de infecção, o prognóstico, o resultado pode ser muito pior. Então, do jeito que está, fica. Sabe aquela brincadeira de criança trabalhador? Do jeito que está, fica? Pois é, nós encontramos aquela pessoa deitada. Nós não vamos movimentar ela sob hipótese alguma. Antes de nós examinar de alta a baixo, antes de nós separar uma situação eventual de ter uma fratura, não vamos movimentar aquela pessoa.
Depois que nós palpar cabeça, coluna cervical, tórax, membro superior, membro inferior, e a pessoa não reclamar de dor em lugar nenhum, bom, então aí nós teríamos praticamente descartada a possibilidade de ter uma fratura. Podemos pegar aquela pessoa, levantar, colocar ela num veículo de transporte e levar ela calmamente para o hospital, para daí ela então passar por uma avaliação mais especializada lá do médico no pronto atendimento. Agora, se a pessoa está deitada, nós palpar qualquer local e houver referência para dor, aquele local tem que ser imobilizado, tá? Com o que nós tivermos à disposição. Não vamos ter um colete, tá? Ali um colete para aquele do corpo de bombeiros, então vamos esperar o corpo de bombeiros e o SAMU chegar para imobilizar a coluna cervical. Tá? Se nós tivermos qualquer objeto para colocar ao redor de uma fratura de um braço, por exemplo, qualquer objeto que seja firme, tá? Colocamos um lado no braço, colocamos no outro, amarramos com uma atadura, ok? É mais tranquilo. Numa coxa, numa perna, nós conseguimos daí fazer uma imobilização razoavelmente adequada. Aí, imobilizando aquele braço, imobilizando aquela perna, sim, podemos levantar aquela pessoa e conduzir ela para o hospital. Agora, é só depois que nós tivermos, então, certeza de ou não ter uma fratura, ou se tiver uma fratura, nós imobilizar ela de maneira adequada. Fratura aberta. Já coloquei antes, repito, nós não vamos recolocar o osso no interior da ferida. Se o osso está externo, vai ficar externo. Quem vai colocar ele de volta para dentro da ferida é o médico no pronto atendimento. Nós vamos, se tiver um sangramento, tentar estancar ele com gás e com ataduras. Né? Vamos checar o pulso adiante daquela fratura e a sensibilidade. Né? E se não tiver pulso e a pessoa disser que não está sentindo o restante daquele membro, bom, é uma situação de maior gravidade, aí o transporte vai ter que ser de uma maneira mais urgente. Tá? E imobilizar sempre, né, aquela fratura. Então, condutas que a gente pode também, em relação à fratura fechada, se nós tivermos aí um pouco de experiência para isso. Tá? Nós podemos tracionar aquela fratura. Nós podemos pegar a parte distal, a parte adiante daquela fratura num braço e puxar o braço e estender ao longo do corpo. Estender a perna ao longo do corpo também. Tá? Isso pode ser o suficiente para reduzir, colocar aquela fratura no lugar. Tá? Mas aí, não havendo essa possibilidade, a gente não tem preparo, ao menos imobilizar aquela fratura empregando o que a gente vai ter à disposição. Repito, na maioria das vezes vai ser uma tala para imobilizar um braço e imobilizar uma perna. Se tivermos o colete para colocar numa vítima que tem aí uma lesão de coluna cervical, vamos colocar aquele colete, ou então, se a pessoa está bem, tá? Se ela está conversando, tá? Se ela está lúcida, não é uma parada cardiorrespiratória, não é uma queda violenta de pressão, essa fratura vai ser tratada com calma. Se nós levarmos essa pessoa a 200 por hora para o hospital, ou levarmos a 100 com calma, não vai mudar nada. A fratura vai ser tratada depois, talvez horas depois, numa cirurgia, não vai ser naquele momento. Então, alguns minutos a mais ou a menos, nesse caso da pessoa que está estável, não vai mudar nada, trabalhador. O que nós temos que ter pressa aí, sim, ir a milhão e fazendo alguma coisa, é parada cardiorrespiratória, uma queda violenta de pressão, a pessoa que está desmaiada. Aí sim é uma situação de emergência. Agora, essa pessoa está bem? Não, muda de figura. Nós temos que ter pressa, mas não precisamos ser apressados, não precisamos ter essa urgência toda, porque se nós levarmos em 10, 15, 20 minutos, o resultado final vai ser o mesmo. Então, por pior que aquela situação pareça ali, uma hemorragia externa, uma fratura, está sangrando, se a pessoa está bem, muda o cenário. É um outro cenário, é uma outra pressa, é um outro tempo que nós vamos ter à disposição para dar atendimento para aquela pessoa.
Bom, dentre várias situações, tá, já abordamos parada cardiorrespiratória, lembrar dos 5 minutos, nesses 5 minutos o tempo inteiro massagem cardíaca, para não deixar que 5 minutos não seja bombado sangue adiante. A pessoa está desmaiada, tem pulso, já pensamos, bom, primeiro motivo, motivo principal, qual é que é? Não sei o que está ocorrendo com aquela pessoa, não vou fazer diagnóstico. Tá? O que eu vou fazer? Automatizar o processo, baixar a cabeça, erguer as pernas, né? E aí avaliar o resto. Tá? Fratura, pessoa que está bem, está conversando, está tranquilo em termos, vai estar ali, está quebrado, vai estar reclamando de dor, vai estar gritando de dor. Quanto mais ela gritar, bom, melhor ela está viva, está acordada, está reclamando de dor, está bem. Né? A pressa vai ser menor. Tá? Então aí a nossa conduta também vai ser diferente. Tá? Uma outra situação que nós vamos abordar é de um choque elétrico. Bom, o choque elétrico tem a gravidade dependendo de vários fatores, tá? Que vão ter uma severidade e dependendo do tipo de corrente elétrica, a magnitude da energia aplicada, resistência, duração do contato e o caminho percorrido pela energia elétrica. Uma corrente de alta tensão geralmente é quem vai causar os danos mais graves. Mas lesões fatais, uma parada cardiorrespiratória pode ocorrer mesmo com a baixa voltagem dentro da empresa ou numa residência. Tá? Qual é a consequência mais grave de um choque elétrico? É uma parada cardiorrespiratória. Essa parada cardiorrespiratória ela ocorre por um tipo de arritmia, né? Uma fibrilação ventricular. Ou também aí pode ser uma parada verdadeira, que é uma assistolia, é a ausência do pulso. E essa é a principal causa do óbito após uma lesão elétrica. Tá? A parada cardiorrespiratória causada por uma exposição à corrente continuada frequente é em assistolia, é a ausência de pulso. Tá? Ela pode também ser causada na passagem da corrente elétrica pelo cérebro, causando uma inibição da função do centro respiratório, uma contração tetânica do diafragma, que é o músculo que nós temos para fazer o movimento respiratório, e a musculatura torácica. Como é que vai se encontrar, então, aquela pessoa que levou um choque elétrico e está em parada cardiorrespiratória? Vai estar desmaiada, né? Da mesma situação que nós vimos lá no começo. Tá? Desmaiada, sem pulso, sem movimento respiratório. Qual é a conduta? Bom, antes de mais nada, vamos passar para esse tópico aqui que é importante a gente colocar. Qual é a primeira conduta? Nesse caso em especial, antes de nós tocar no paciente para fazer uma massagem cardíaca, nós temos que desligar a fonte. Nós temos que interromper o contato entre aquela vítima, o paciente, e a fonte de eletricidade. Isso é a prioridade. Nós não vamos poder manipular aquela alta voltagem com pedaços de pau, luvas de borracha, que qualquer substância pode se transformar num condutor. Não adianta nós pegar, se a pessoa está ligada àquela máquina, está ainda conectada com a energia elétrica, não adianta nós querer fazer massagem cardíaca, constatando que ela está desmaiada. Não vamos poder ir lá pegar o pulso daquela pessoa que está levando o choque, porque aí nós vamos ser a segunda vítima. Quem chegar ali e não desligar a fonte vai ser a terceira vítima e daqui a pouco está a empresa toda lá levando o choque. Então o que nós temos que fazer? Desligar a fonte. Tá? Nós temos que conhecer, isso é importantíssimo, seja em casa, por exemplo, nós temos que saber de cor e salteado onde que está a caixinha de luz. Nós temos que achar aquela caixinha de luz e desligar a fonte de energia que aquela pessoa está levando o choque. Isso é fundamental nesse atendimento. Depois nós vamos pegar
desligando aquela pessoa, desconectando ela, e nós vamos constatar que não tem pulso, que é uma parada cardiorrespiratória e necessita então o atendimento imediato através de massagem cardíaca, que aí a gente vai fazer o tempo inteiro até conduzir ela para um atendimento secundário pela equipe de socorrismo, pelo corpo de bombeiros ou então lá no hospital. Tá? Se a pessoa, então, levou um choque, está levando choque, desligamos a fonte, não é uma parada cardiorrespiratória. Bom, ela pode ter queimaduras pela eletricidade. Né? E essa lesão ela é causada no momento que a eletricidade atravessa os tecidos e é convertida em calor. As extremidades geralmente sofrem o maior dano. Tem menor diâmetro e resulta no maior fluxo de corrente. E as lesões podem ocorrer tanto no sítio de entrada, onde a pessoa levou choque, ou então na de saída. Muitas vezes até inclusive a lesão de saída, gerada por aquele arco elétrico, é a mais grave. Outras lesões que podem ter. A pessoa pode ter uma contração muscular violenta ou então uma queda e sofrer uma fratura óssea no tronco, no membro. Como é que nós vamos identificar? Aquilo que nós conversamos lá, o exame secundário. Tá? Mais tarde, depois de alguns dias, isso não é imediato, dependendo da magnitude do choque, pode ocorrer uma necrose muscular e libera de maneira muito exagerada, libera de maneira maciça, uma substância chamada mioglobina, que vai, entre aspas, trancar o rim depois de alguns dias e vai causar um quadro de insuficiência renal aguda. Então nós temos que lembrar que toda e qualquer pessoa que levar um choque, esse choque aí de ter então um local de entrada, um local de saída, não um choque simplesinho aí, banal, né? Essa pessoa tem que sempre ser atendida num serviço médico. O médico vai lembrar que essa queimadura pode dar uma insuficiência renal depois de alguns dias e vai acompanhar essa pessoa fazendo exames aí de avaliação do rim, né, por alguns dias até poder descartar de certeza que não tem essa então complicação da insuficiência renal aguda. Outros órgãos também podem ser atingidos, fígado, pulmões, sistema nervoso central, mas eles são mais resistentes aí ao choque elétrico. Conduta então. Desligar a fonte, primeira coisa, né? Antes de qualquer coisa, antes de qualquer situação, antes de tocar no paciente, nós temos que desligar a fonte, mas para isso nós temos que, em casa, na empresa, no clube que nós frequentamos, nós temos que saber onde fica a dita cuja caixinha de luz. Se nós não soubermos onde é a caixinha de luz, como é que nós vamos encontrar? Naquela situação aí a pessoa está levando choque. Não vamos poder fazer um estudo da empresa, da nossa casa, ficar procurando caixinha. Nós temos que dominar a localização da caixa de luz mais próxima, no setor que nós trabalhamos. Vamos lá, abrir a caixinha, desligamos a luz. Bom, aí sim, não há risco de nós sermos a segunda vítima. A primeira já está lá, que é o nosso colega de trabalho. Tá? Não precisamos ser a segunda vítima. Levar um choque e daí morrer todo mundo junto. Então, desligamos a fonte, aí nós vamos lá avaliar e ver. Está desmaiado? Parada cardiorrespiratória, massagem cardíaca. Está desmaiado, não é parada cardíaca, elevar membros inferiores, botar a cabeça para o lado. Não é nenhuma nem outra situação. Está deitado, está acordado, está reclamando de dor. Pensar em fratura, examinar de alta a baixo, ver se tem dor, imobilizar. Não é nenhuma dessas situações. Leva para o hospital. Quem vai dar o atendimento para aquela queimadura, quem vai pensar numa possível insuficiência renal aguda é o médico com calma. Mas nós temos que levar para o hospital com calma. Essa calma não é levar no dia seguinte ou então levar horas depois. É levar na hora, mas essa na hora pode ser com 20 minutos, 30 minutos.
É um tempo suficiente que não vai modificar nada, aquela pessoa não vai piorar nesse translado até chegar o atendimento, nós levar para o atendimento lá no hospital. Então, vamos realizar o exame primário, né? Ver se tem pulso, não tem pulso, estabelecer vias aéreas, né? Com as manobras de ressuscitação para parada cardiorrespiratória. Mais uma situação que pode ser, então, presente na nossa vida. Alguém passar por uma convulsão, né? Não existe um único tipo de convulsão. A que a gente mais tem na cabeça é aquela pessoa se debatendo, tá? Salivando. É a mais comum, mas é uma das situações de convulsão. E a pessoa pode convulsionar, você sabe, a qualquer momento, em qualquer lugar. E quem vai estar ali para atender aquela pessoa somos nós. Então, primeira coisa, nós temos que pensar que pode ser uma convulsão nas diferentes situações que tem de convulsão. Tá? Então, a mais comum, é a primeira que está colocada, é a tônico-clônica generalizada, que é aquela pessoa, ela fica num primeiro momento enrijecida, tá? E segundos depois ela se debate toda por um período de 1 a 2 minutos. Depois ela perde os sentidos e leva aí um período variável de 15 minutos, meia hora para acordar. Uma outra possibilidade é uma convulsão tônica, que a pessoa só desmaia, fica rígida por alguns segundos e depois desacordada por aí um período variável de 15 a 30 minutos. Convulsão clônica é aquela que ela só se debate. Dificilmente a gente vai ver nessa primeira aquela fase tônica dela endurecer, tá? E depois se debater. Muitas vezes a gente vai evidenciar só a pessoa se debatendo, tá? A crise atônica é quando a pessoa desmaia, não fica rígida, não se debate e está desmaiada. Crises de ausência são mais frequentes aí em crianças, é um tipo de convulsão em que a pessoa só fica fora do ar, mas ela está aparentemente normal. Ela caminha 2, 3 quadras e não sabe como chegou lá, né? Ela estava assistindo a TV e 5 minutos depois ela não lembra o que ela assistiu naqueles 5 minutos. É mais difícil de diferenciar, o diagnóstico aí é realmente pelo médico, né? Agora, a convulsão é essa aqui, tá? Da pessoa se debatendo, dela estar desmaiada, nós podemos evidenciar ela naquele período dela então, se movimentar toda, ter a convulsão, ou então nós encontrar ela desmaiada. Se nós encontrar ela desmaiada, é aquela situação que nós abordamos. Ela vai estar desmaiada, ela vai ter pulso, vai estar respirando, nós vamos erguer as pernas, vamos colocar a cabeça para o lado, vamos levar para o hospital e lá o médico vai chegar à conclusão, examinando e fazendo exames complementares, que era uma convulsão. Nosso trabalho foi feito, que era levar aquela pessoa para o hospital. Agora, se ela está se debatendo, é clônica generalizada, clônica pura e simplesmente clônica, ela está se debatendo. O que nós temos que fazer? Esse período dela se debater vai durar 1 a 2 minutos. Nesse período de 1 a 2 minutos, se ela se debater, ela pode bater a cabeça, ela pode cair, ela pode sofrer um acidente com qualquer objeto que está ao redor dela, e aí o que era para ser apenas uma convulsão vai virar um ferimento, né? Vai virar uma fratura de cabeça, uma fratura de coluna cervical, uma hemorragia, quer dizer, vai ter um trauma. Então o que nós temos que fazer? Aquela convulsão vai levar 1 a 2 minutos e vai passar, tá? Nós pegar aquela pessoa, jogar ela num carro e levar ela a se debatendo, o resultado final, em termos de convulsão do atendimento, não vai mudar nada, tá? Então, qual é a conduta óbvia que nós temos que ter? Colocar essa pessoa onde?
No chão. O local mais seguro que ela vai estar é no chão. Tá? E o que nós temos que fazer? Imobilizar. Imobilizar ela pelo período de 1 a 2 minutos que ela vai estar convulsionando. Tá? É o que nós temos que fazer nesse período, somente isso. Não vamos olhar aquela pessoa se debatendo, não vamos tentar pegar ela e ela se debatendo, nós tentar botar ela num carro, porque aí ela pode bater a cabeça na porta do carro, ela pode se debater dentro do carro, e aí ela vai se quebrar, e nós daí, ao invés de estarmos prestando um serviço, né, prestando um atendimento adequado, lembra daqueles primeiros slides? O que nós fizermos certo. Então nós temos que fazer alguma coisa, sim, mas fazer certo. Então nós pegar aquela pessoa que está se debatendo e tentar levar ela, conduzir ela, é certo que ela vai se machucar, ela vai se quebrar, tá? E não vai mudar nada, eu repito, não vai mudar nada aquele ou aqueles 2 minutos dela ficar ali deitada no chão para daí nós levar com calma para o hospital. E não é uma situação de em 5 minutos ter que estar no hospital. Tá? Nós temos que levar para o hospital, sim. Tá? Já vou explicar por quê. Mas neste transporte para o hospital, nós não precisamos ter aquela pressa, aquela urgência de uma parada cardiorrespiratória. O que nós temos que fazer? Aquela pessoa está se debatendo, colocá-la no chão. Vamos sentar em cima dela, que seja. Vamos pegar, agarrar a coluna cervical, é a parte mais sensível. Vamos imobilizar com as nossas mãos, deixar a cabeça firme no chão e esperar. Não vai ficar convulsionando horas a fio. Vai dar 1 minuto, 2 minutos, a pessoa vai, e aí, soltar, vai relaxar e vai ficar desmaiada. A gente já sabe que é uma convulsão. Qual é a conduta? Colocar no carro, levar para o hospital. E aí, lá sim, vai ter o atendimento especializado pelo médico. A gente vai relatar lá para o médico, olha, a pessoa estava ali, a gente viu ela se debatendo, salivando, então ela estava convulsionando, vamos ajudar o médico a fazer o diagnóstico. Então, a pessoa vai ficar inconsciente por um período variável, que pode ser 15 minutos, meia hora, 1, 2 horas, que é o tempo que nós temos para levar ao hospital para observação. Por que nós temos que levar para o hospital? Há um risco, né, daquela convulsão recorrer, de ter mais do que uma convulsão, uma atrás da outra. E isso conduzir ao que nós denominamos de estado de mal epiléptico. E esse estado de mal epiléptico, 2 convulsões, 3 convulsões em sequência, podem ter dano cerebral. Então, o que vai ser feito no hospital? Medicação anticonvulsivante para evitar a segunda convulsão, a terceira convulsão. Aquela primeira convulsão, o remédio que vai ser feito no hospital não vai mudar nada, não vai evitar, aquela convulsão já ocorreu. O tratamento no hospital vai ser para fazer o diagnóstico, que é uma convulsão, e usar medicação para tratar e evitar uma recorrência e um quadro pior ainda daquele que já ocorreu. Então vocês entenderam qual é a conduta que nós temos que fazer em relação a isso? Manter a calma, saber que a convulsão vai passar, que não adianta levar para o hospital, que não tem remédio para evitar o que já está ocorrendo, tá? E sim, para evitar que haja uma lesão maior, que aquela pessoa evolua para um status pior, que é esse do mal epiléptico. Bom, a outra situação aí que nós podemos encontrar, seja, então, nós estamos falando de CIPA, né, trabalhador, então nós estamos aí com um trabalhador, um colega nosso, que está sendo atendido. Tá? E cai alguma coisa no olho. Tá? Essa substância que caiu no olho, se ela for uma substância alcalina cáustica, ela tem um alto risco de queimar o olho, queimar a córnea, que é aquela parte, aquela lente que nós temos ali na parte anterior do olho, que vai
criar depois uma opacificação que é irreversível e vai produzir uma cegueira. Sabe aquela diferença da clara do ovo, depois que cozinha, depois que nós fritamos? É aquele transparente para aquele branco opaco. Então, uma substância que é cáustica, por exemplo, o cimento. Cimento é cáustico. Tá? Ele, como a palavra está dizendo, ele queima. Se cair cimento, se cair cal sobre o olho, tá? Isto pode causar uma queimadura e a lente, a córnea, que é transparente, vai ficar branca, vai ficar opaca. Tá? O que nós temos que fazer? Nós temos que, nesse caso de ocorrer então o contato, cair uma substância que é alcalina, lavar imediatamente, de forma intensa, os olhos com água corrente. Lavar, lavar, lavar. Cansou de lavar, lava mais um pouco. 15 minutos que seja, tem que lavar com água corrente para remover aquela substância do olho. E depois levar para o hospital. No hospital vai ser colocado o colírio para dilatar a pupila, para preservar um pouco mais o olho. Vai ser colocado alguma coisa para terminar a limpeza, remover o que tinha então daquela substância. Agora, se nós levar para o hospital com aquela substância no olho, vai queimar no período que nós tivermos aí de transporte, aqueles 10, 15, 20 minutos que nós levarmos até chegar no hospital. Então nós temos que, primeira conduta é lavar e lavar e lavar e lavar o olho daquela pessoa. Tá? Se for por um ácido, eu coloquei aqui o exemplo do ácido sulfúrico. O ácido, ele queima. E ele também tem, pelo alto poder de corrosão, o risco de causar uma lesão irreversível na córnea. Qual é a conduta no ácido? Lavar, lavar, lavar. Cansou de lavar? Não, lava mais um pouco. Com água corrente, abre o olho e joga a água ali dentro. Vai reclamar de desconforto, de dor, não interessa. Vai ter que lavar para tentar remover o máximo possível daquele ácido, daquela substância alcalina, antes de levar para o atendimento no hospital, que aí sim vai terminar aquele serviço que nós já começamos. Uma outra situação eu coloquei aí em relação a onde é feito soldagem, onde é feito aí o esmerilhamento de uma peça e caem aquelas fagulhas no olho. Tá? É bastante comum da pessoa tentar remover aquela fagulha, tá? Manipular aquele material, só que isto pode ocasionar uma perfuração da córnea, um processo infeccioso e uma cicatriz. Então, não podemos manipular. Se tiver uma fagulhazinha no olho, é atendimento médico. Lá vai colocar daí, então, um anestésico, vai anestesiar o olho, vai remover aquilo de maneira então adequada com instrumental cirúrgico para evitar que aquela lesão que já existe um corpo estranho, se potencialize e acabe tendo depois uma infecção interna no olho que agrava muito aquele quadro. Então, a conduta é, nesses casos, atendimento médico pura e simplesmente. Bom, é isso, trabalhador. Tá? Eu espero que, desta maneira bastante, a meu ver, objetiva, né, você tenha, num primeiro momento, bom senso, sangue frio, calma, né, para que aquela pessoa que está ali, talvez contando só contigo, né, talvez mais alguns colegas de trabalho, com a tua cabeça, com as tuas mãos para agir, né, ter um atendimento que, em sendo certo, em sendo adequado, vai permitir que ela sobreviva, que ela não tenha um agravamento daquela situação, que às vezes já pode ser bastante complicada, né? E você possa, depois que deu tudo certo, dizer, olha, a diferença do meu atendimento foi significativa, você está vivo, a tua lesão não piorou, não agravou, e eu consegui, então, te dar
o atendimento que poderia ter sido para mim, né? Porque a gente pode estar nos dois lados também. Não esquecer que nós podemos ser o socorrista ou podemos ser a vítima de qualquer uma das situações que eu abordei aqui. Então, especialmente você que é cipeiro, tá? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela serve para que as condutas todas que a empresa vão tomar evitem acidentes. Mas se o acidente ocorrer, você é cipeiro, você talvez seja a pessoa mais preparada, mais indicada para atuar naquela situação e ter um papel que, repito, muitas vezes pode ser fundamental no resultado daquele atendimento. Tá? Então, espero ter colaborado para aumentar a tua qualificação como cipeiro. Tá? Espero que na tua vida nunca tenha nenhuma dessas situações, que esse conhecimento não precise ser utilizado em nenhum momento, mas se precisar, e infelizmente a gente sabe que isso pode a qualquer momento ocorrer, que você tenha daí então com esses ensinamentos uma qualificação melhor para dar um atendimento adequado para aquela situação.